O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, santos e santas, filhos da igreja, boa noite. Antes de entrar no contexto, até mesmo porque vai nos auxiliar para a reflexão do dia de hoje, gostaria de situá-los para os que ainda não conseguiram, ainda não estão vivenciando este momento que a igreja nos sugere, sobre o ano jubilar de 2025. Creio que muitos já se inteiraram, já estão participando com orações e fervorosamente para esta proposta que a Santa Igreja nos propõe para este ano de 2025, mas muitos ainda não compreenderam muito bem, então eu vou tentar dar mais um auxílio para situar a todos, até mesmo para quem nos acompanha pela internet. Bem, ontem, na nossa Catedral Metropolitana de Sorocaba, nosso arcebispo, Dom Júlio, deu início ao ano, celebrou, a cerimônia que deu início, abriu para nós o ano jubilar de 2025. Digo para a Igreja Particular de Sorocaba porque no dia 24, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, fez a abertura da Porta Santa e iniciou para toda a terra o ano jubilar. Mas cada diocese, arquidiocese no nosso caso, fez a sua celebração particular para dar início a esse ano jubilar de 2025. Mas o que é o ano jubilar de 2025, que iniciou-se para nós particularmente ontem, nos propõe? Com o tema Peregrinos da Esperança, nos propõe perseverar com muita esperança sobre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, para que consigamos caminhar segundo a sua palavra, para que consigamos caminhar segundo os seus ensinamentos. Mas o que é, então, o jubileu? Jubileu é um marco, uma comemoração sobre um marco muito importante. E o jubileu de 2025 comemora o marco da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em 2025, com o ano jubilar, nós estaremos celebrando 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, sobre o tema Peregrinos da Esperança, onde nós vamos peregrinar durante todo esse ano, com peregrinações de fato acontecendo. Nós temos locais santos estipulados pela Igreja Particular de Sorocaba, temos 4 ou 5 igrejas, agora não me recordo o número exato, para peregrinarmos e lá fazer a nossa hora santa, fazer a nossa visitação piedosa e assim lograr os benefícios da indulgência. Nós teremos a bênção papal, que acontecerá em 3 momentos em nossa arquidiocese. Agora, já dia 1º, é o primeiro momento na procissão que vem do Santuário de Aparecidinha para Sorocaba. Conseguiremos lograr já êxito com a bênção papal, já no dia 1º, agora, próximo, bem próximo. E na segunda peregrinação ao Santuário de Aparecidinha, que acontece no mês de julho, se não me falha a memória. Isso. Julho 13.
sempre no segundo domingo de julho. Aí tem que ver lá no calendário o dia que vai cair. Então, quando a imagem retorna para o santuário de Aparecidinha, teremos lá também a segunda oportunidade de receber a bênção papal. E também teremos no dia de Nossa Senhora da Ponte, que também receberemos a bênção papal. Tudo isso para nos fortalecer na esperança, para nos fortalecermos na nossa caminhada para a nossa salvação, junto à palavra, ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, junto ao corpo místico da igreja que nos propõe. Por que eu fiz questão de contextualizar tudo isso, relembrar, fortalecer isso em nossos corações sobre o ano jubilar? Porque tem muito a ver com a liturgia de hoje. Hoje nós estamos observando a profetisa Ana, que depois, no Evangelho, né? A profetisa Ana, que depois de muito tempo perseverar numa caminhada na espera da salvação do povo, né? Porque o Evangelho nos conta a história de Ana, também antes disso, né? Só para contextualizar. O que está acontecendo no templo quando Ana chega e vê o menino Jesus? É a apresentação de Nosso Senhor. Daqui a pouco nós vamos comemorar no ano litúrgico, né? Em breve nós teremos a comemoração da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo. É o que está acontecendo na liturgia de hoje, né? E Ana chega nesse momento em que o menino está sendo apresentado no templo. E ela, logo que vê, identifica o menino Jesus como o Salvador. Por quê? Porque ela perseverou durante muito tempo no templo. Aí a gente volta na história que o Evangelho nos contou sobre Ana no dia de hoje. Ana foi casada muito jovem, viveu muito pouco tempo também com seu marido, se não me engano 7 anos, não é isso? Prestar atenção, 7 anos ela conviveu com seu marido apenas pouco tempo, né? Só eu tenho de casado 21, Cris. Cristiane está ali, minha esposa. Não posso errar agora, né? Se eu errar, eu me comprometo. 21, só eu tenho 21 e acho que nós temos muito pouquinho ano, ainda estamos nos conhecendo, né? Ainda, apesar de estarmos já com uma intimidade grande, mas 21 anos ainda estamos descobrindo coisas sobre as nossas personalidades, sobretudo sobre os nossos temperamentos. Não é verdade, Cris? Então, imagine a Ana que só conviveu 7 anos com o seu marido, muito pouco. Mas ela perseverou porque a partir de então ela se dedicou integralmente ao templo. O Evangelho nos deixa claro isso, né? Se dedicou integralmente ao templo com jejuns e orações. Não que antes ela não se dedicava, né? Não quer dizer, isso não quer dizer. Quer dizer que a partir de então ela se dedicou integralmente. Ela teve uma vida consagrada. Antes ela se dedicava também, mas ela tinha uma família, ela tinha os seus afazeres, ela tinha todo um contexto familiar. Mas o que nós devemos observar no Evangelho de hoje é a perseverança nas promessas para eles, né? Eles ainda não tinham a palavra viva, eles ainda não tinham a boa nova, eles tinham as profecias, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham o que eles tinham para se dedicar para com Deus. E Ana se dedicou integralmente ao ponto de, quando ela entrou no templo e viu o menino, ela o reconheceu imediatamente e começou a proclamar que este era o Salvador. O Evangelho nos diz hoje, começou a falar a todos que esperavam a salvação para o seu povo, que a salvação, enfim, chegou. Mas Ana, para poder ter esta compreensão imediata, precisou ter uma vida de jejum e oração, precisou se dedicar integralmente à palavra de Deus, precisou estar convivendo com as profecias e vivenciando essa espera, pronta e eficaz. Tudo isso fez com que Ana não desanimasse e continuasse caminhando. E quando ela teve a oportunidade, ela não vacilou. Nós podemos então observar tudo isso para o exemplo que Ana nos dá no dia de hoje. Nós precisamos também perseverar em nossas orações, com jejuns, para nos adaptarmos o mais breve possível aos ensinamentos e à palavra de Deus, aos ensinamentos da igreja e à palavra de Deus. Nos entregarmos completamente a tudo isso. Isso precisa fazer parte de nossas vidas. E no Evangelho, e na primeira leitura, nós observamos, deixa eu pegar aqui,
São João escrevendo em sua carta e dando o endereçado a todos nós, né? Ele escreve primeiro, ele cita primeiro os filhinhos, onde ele abrange, ele cita os pais, ele cita os filhos, ele cita os jovens, todos esses endereçados neste momento em que ele escreve. Mas o que eu vou fortalecer para contribuir para a nossa reflexão no dia de hoje, sobre esta carta de São João, é para quando ele diz que todos nós somos fortes, porque permanecemos na palavra. Ele vai dizer para nós a partir do versículo 14. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vós vencestes o maligno. Isso no versículo 14 da passagem de São João, no seu capítulo 2, que está a passagem por inteiro, né? No capítulo 2, de 12 a 17, mas o que eu li para vocês é o versículo 14. Então, com a esperança de estarmos fortalecidos com a palavra de Deus, porque somente permanecendo junto da palavra de Deus, nós teremos capacidades de reconhecer quando nós estamos caminhando com o Cristo ou não. Porque também nos é descrito as coisas do mundo nesta mesma carta de São João. Portanto, aí já no 16, portanto, tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Então, para reconhecer que nós estamos caminhando com Deus, nós precisamos da perseverança de Ana e a fortaleza na palavra e na doutrina de nossa igreja. Senão nós não reconheceremos que estamos sendo seduzidos por estas coisas que São João nos especifica no versículo 16. Passará desapercebido e nós fatalmente tropeçaremos nessas seduções que o mundo nos coloca. Então, se fortalecer, primeiro com a perseverança de estarmos caminhando com Cristo, a perseverança e a alegria de estar caminhando com Cristo, como Ana, com a palavra de Deus, no momento dela, e nos fortalecendo também com esta presença da palavra de Deus em nossas vidas. Não nos afastemos, então, porque o menino Jesus nasceu para nos salvar. Ele nasceu no dia 25, de 24 para 25, para nos salvar, para trazer a nós a salvação, para trazer a todos nós o perdão dos pecados. São João também fala na sua carta no dia de hoje, na primeira leitura. E tudo isso perpassa por nós continuar caminhando com Cristo, unindo o nosso coração a Ele, com essas dicas que nos dá o Evangelho de hoje. Por isso eu fiz questão de citar todo o contexto que a igreja está vivendo. Esse convite que a igreja vive nesse ano jubilar de 2025, que é perseverar na palavra e nos ensinamentos. Um dos conselhos que nós temos para esse ano jubilar é o estudo da palavra ou dos documentos da igreja. E nos é sugerido o Concílio Vaticano II, para estudarmos e lograrmos êxito também com a indulgência, quando fizermos ou o estudo da palavra ou o estudo do documento da igreja, de um dos documentos da igreja, como sugestão o Concílio Vaticano II, e assim nos unirmos a esta caminhada do ano jubilar de 2025, que nos propõe justamente tudo isso. Então vamos vivenciar junto com a igreja, nos fortalecer junto com a igreja na palavra e no corpo místico da igreja de Cristo, para que consigamos perceber esse Deus que quer caminhar conosco, esse Deus que deseja unir o coração dele, misericordioso, ao nosso coração pecador, e assim curar esse coração pecador.
nos fortalecendo com sua palavra, nos fortalecendo na perseverança da caminhada, não desistindo com as seduções do mundo e reconhecendo o Cristo onde ele se apresenta diante de nós. Porque o Cristo se apresenta de diversas formas. Cristo se apresenta na perseverança, que é a proposta do ano jubilar, mas o Cristo se apresenta no próximo, nós vamos observar isso na liturgia. O Cristo se apresenta no irmão que oferece o ombro amigo e muitas vezes nós não conseguimos compreender. Todas essas facetas de Cristo se apresentando para nós, nós conseguiremos e teremos a perfeita compreensão quando vivenciamos a sua palavra. Então, unamos os nossos corações ao coração da igreja para conseguir vivenciar tudo o que a igreja nos propõe como salvação para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.